Fala galera, meu nome é Ícaro Conceição e hoje eu vou apresentar para vocês a linguiça de porco na tripa de cordeiro que me garantiu o campeonato australiano de hambúrguer e daqui 5 semanas eu tô indo para Dallas competir no Mundial. Então vamos pro vídeo. Eu escolhi o ombro de porco para fazer essa linguiça justamente porque quando eu era adolescente eu fazia linguiça no açougue do meu pai. E eu gosto muito de como a fibra da carne do ombro funciona. Só que tem um detalhe aqui. Essa parte da pele aqui, do couro, a gente vai tirar. Essa parte não fica legal na linguiça. E aí, para complementar, eu peguei um pouco de gordura do ombro e também gordura da barriga, que eu vou moer junto para a gente chegar no nosso percentual de gordura adequado para nossa linguiça de porco. Agora a gente vai moer a nossa carne aqui e eu tenho duas coisas para falar. Uma, que eu separei a gordura para moer primeiro e por dois motivos. Um, que eu quero separar a gordura para a gente misturar aos poucos para ver o nosso percentual de gordura, e outra que se tu deixar a gordura para o final, não vai ter nada para empurrar ela e a gordura vai ficar acabando não ficando moída do jeito que a gente quer. Pedaços longos são sempre melhor para moer também. E podem notar que eu estou moendo a carne no disco número 10, que é uma carne moída bem grossa. Vocês podem ver aqui, ó, o quão grossa a carne moída tá. E isso é de propósito, porque quando a gente come a linguiça, tem que ter uma mordida legal, a gente tem que sentir os pedaços de carne. Então vamos lá, a gente vai usar um pouco de água, tem que ter água para soltar um pouco a linguiça e ela entrar melhor na tripa. A gente vai usar sal, a gente vai usar pimenta calabresa e semente de funcho e queijo provolone. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui as quantidades. Com o provolone, podem ver que foi cortado na loja aqui com um machete. O segredo do provolone agora é muito importante, porque a linguiça de cordeiro, ela é mais ou menos assim, ó. Então a gente precisa colocar um pedaço de queijo que não vai derreter por completo, mas também não vai ficar intacto. Então é aquele meio termo ali em que a gente quer que derreta um pouco, mas ainda tem uma mordida. Então um segredo aqui para trabalhar com queijo é tremer um pouco a faca assim, ó. A gente treme a faca, ele vai bem rápido. Então a gente vai picar aqui grosseiramente, não pode ser nem maior e nem menor do que esse tamanho que eu estou mostrando aqui. Por que eu sei disso? Porque eu já fiz vários testes. Menor do que isso vai derreter e vai sumir, maior do que isso ele não vai nem derreter e vai ficar uma mordida pesada na hora de comer a linguiça. Então é muito importante que seja exatamente desse tamanho aqui. Agora a gente vai misturar um pouquinho de pimenta calabresa, pouquinho de semente de funcho, sal, um shot ou só um pouquinho de vinho branco e um pouco de água. E agora a gente vai misturar e vai testar a nossa massa de linguiça. O segredo aqui é misturar que nem bolo, de fora para dentro, como se fosse misturando uma cuca ou um pão. A gente puxa de fora para dentro e amassa um pouquinho, misturando toda essa gordura extra aqui e a nossa massa. Ela tem que estar pegajosa, não pode estar molhada, mas também não pode estar seca.
Agora a gente vai ligar o fogo aqui, porque a gente vai testar a nossa massa de linguiça. Então a gente vai fazer um mini hamburguinho e vai testar se a quantidade de sal tá boa. Mesmo eu colocando a receita aqui embaixo, vai estar a receita para vocês, tudo vai fazer diferença. O porco que vocês vão utilizar, a quantidade de carne moída, como vocês vão moer, como a quantidade de água. Então mesmo eu dando a receita, a gente sempre tem que fazer um hamburguinho, testar antes na frigideira, porque uma vez que colocou dentro da tripa, já era. Então acerta o tempero agora e testa o tempero antes de colocar na tripa. Essa parte aqui é essencial, porque é aqui agora que a gente vai experimentar. Eu posso te dar a melhor receita do mundo, mas vão ter 1000 fatores que vão diferenciar uma linguiça boa de uma linguiça ruim. Então eu vou grelhar e vou experimentar. Normalmente falta um pouquinho de sal, um pouquinho de água, um pouco de funcho, talvez pimenta, a pimenta já tá boa. Aqui agora é a prova real que a nossa linguiça realmente está boa. Se essa prova aqui estiver boa, significa que a nossa linguiça vai estar espetacular. Agora a gente vai cortar um pouquinho e vai experimentar. Semente de funcho tá maravilhoso, provolone tá na medida certa, tá um pouco rígido, a pimenta calabresa tá um pouco forte, então eu vou colocar um pouquinho mais de água e por consequência eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Então a gente vai dar um balanço aí, mas fora isso tá perfeito. Então eu vou ajustar isso aí e vou colocar de novo na panela para testar se o meu tempero realmente vai estar finalizado. Mas tá bom demais. Agora aqui a gente vai colocar a tripa de cordeiro na máquina de encher linguiça. E aí é um pouco mais difícil do que a tripa de porco, porque ela é um pouco mais fina. Então antes disso eu sempre deixo em água, é bem melhor deixar em água. E eu lavei a tripa por fora e por dentro. Então a gente faz que nem uma bexiguinha, que nem um balão e enche ela de água para depois colocar aqui. A moral aqui agora é usar a parte afiada da faca, a ponta ou aqui, e fazer uns furinhos em toda a tripa. Porque quando a gente estiver puxando a linguiça, vai ter muito ar, vai ter muita bolha de ar dentro da linguiça. Então a gente faz esses furinhos assim, esses micro furos, pra gente ficar de boa quando a gente empurrar e não ter nenhum problema. O truque aqui agora é ir apertando, ó. Com esse dedo aqui, com o dedão eu controlo a tripa e com os outros dedos eu controlo quanto de carne eu quero que vá dentro da tripa. Se tem muita carne eu aperto, se tem pouca carne eu não aperto. A gente sempre deixa uma tripinha no final para dar o nó também e tá pronta a nossa linguiça de porco. O que a gente vai fazer agora é enrolar aqui o nosso hambúrguer, linguiça, né? Na quantidade exata que a gente quer. Então é mais ou menos assim. E aí quando a gente achar a nossa quantidade exata, a gente aperta a tripa, empurra o máximo que a gente puder, corta e aí a gente faz um nó. Se não der para fazer o nó, a gente sempre pode tirar um pouquinho da carne de dentro da tripa para poder dar o nosso nó. E aí a gente consegue dar o nosso nó aqui. E aí terminou a linguiça, a gente enrola bem enroladinho e terminando a linguiça, a gente pega um palito e enfia aqui, delicado, para ela ficar no lugar e ela dar uma secada aqui antes da gente levar para nossa churrasqueira. O importante aqui também é sempre deixar a linguiça secar um pouco. Se a gente botar a linguiça na tripa e ir direto para a churrasqueira, ela vai acabar estourando por causa da quantidade de água e que a linguiça ainda não ficou seca, a tripa tem que secar um pouco. Então quando a gente encosta assim, ó, e não tá mais mole, tá com aquela textura de linguiça de mercado mesmo, aí tá pronto para ir. Ela não, quando tu não encosta, ela não pode estar pegajosa, ela tem que estar bem seca.
Aí agora é a hora que vai para a churrasqueira. E aí eu vou colocar um pouquinho de azeite, tá? Só um pouquinho assim, pode ser óleo ou azeite, só para ficar aquele grelhado bonito na churrasqueira. E hoje eu vou estar grelhando nessa parrilla aqui, ó, que é do meu amigo Givago, do Pampa Flame. Ele que desenvolveu essa mini parrilla aqui e logo logo vai estar disponível no site dele para vender. E para mim é o melhor jeito de grelhar, porque ela é pequena, compacta, eu posso levar para tudo que é lugar e ainda mais desse jeito aqui. Então assim, eu posso fazer o meu próprio barbecue no meu apartamento, na minha casa, é sensacional. Chegamos na melhor hora, a hora da montagem. E agora é a hora mais fácil e mais saborosa. Vamos lá. A gente vai pegar esse pãozinho de leite aqui. E agora a gente vai pegar uma mostarda aqui, mostarda Heinz mesmo. Não tenho muito frufru com a mostarda. A gente vai colocar a mostarda dos dois lados. Lembrando que no campeonato eu fiz a minha própria mostarda. Então no campeonato eu peguei semente de mostarda, páprica doce, páprica picante, semente de cominho, água, açúcar, sal. Eu cozinhei a minha mostarda, reduzi e depois eu finalizei ela com maple syrup e um pouquinho de vinagre. Então tudo isso porque no campeonato precisa ser feito na hora. Eu vou deixar todas as minhas receitas aqui embaixo, a receita do chimichurri, a receita da mostarda e a receita da linguiça, mas lembrando que tudo tem que ser experimentado. Não adianta seguir a receita passo por passo porque não vai dar certo. Tem que experimentar, falta sal. Tem que experimentar, falta açúcar. Então tudo isso é o processo da cozinha. Então vamos lá. Aí eu vou pegar aqui uma folha da alface americana de dentro, tá? Porque eu quero uma alface crocante. Eu vou colocar aqui. Pode ver que o hambúrguer vai ser muito simples, tá? Porque a montagem tem que ser rápida. Então a ideia aqui é trabalhar com sabores, mas a montagem tem que ser rápida. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma secada na linguiça, tá? Tem que secar um pouco por causa da gordura no pão. E os jurados, eles comem a linguiça 10, 15 minutos depois. Então é muito importante dar essa secada. E aí eu tirei o palito, a gente vai colocar aqui. E aí a gente vai largar um pouquinho de chimichurri. E agora eu vou colocar o chimichurri aqui. Lembrando que o chimichurri eu também fiz na hora, tá? Hoje eu tô usando um chimichurri aqui que eu já tinha na geladeira. E a gente fecha o nosso hambúrguer. E esse aqui foi o hambúrguer campeão da Austrália, que me levou pro Texas para competir no Mundial. Vamos ver como é que ficou? Agora eu vou cortar ele no meio aqui. Olha isso. Olha esse hambúrguer aqui. Eu vou cortar ele no meio. Vou mostrar para vocês a delícia que tá esse hambúrguer. É sensacional. E aí, vamos lá. Vamos para a parte mais difícil. Não, eu vou terminar de comer ali. Acabou a gravação. Chega. Tchau. Volta aqui! Eu quero um pedaço.